Você tem 60 anos ou mais? Então, você sabia que uma verdura aparentemente saudável pode ser mais tóxica para o seu corpo do que o álcool? Pois é, muita gente acha que só porque é natural é saudável, mas nem tudo que vem da terra faz bem, especialmente depois dos 60 anos. Meu nome é doutora Helena Vasconcelos, sou médica há mais de 20 anos e hoje vou te mostrar o que quase ninguém fala. Algumas verduras podem sim acelerar o envelhecimento, aumentar inflamações silenciosas no seu corpo, desregular sua glicemia e até prejudicar sua mente. E o mais chocante? Elas estão no prato de milhares de idosos todos os dias. Mas nem tudo são más notícias. Também existem verduras poderosas com compostos naturais capazes de proteger seu cérebro, seus ossos, seu intestino e até seu coração. Verduras que funcionam como verdadeiros remédios naturais, que eu mesma recomendo para meus pacientes com mais de 60 anos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, eu vou te revelar 4 verduras essenciais para quem já passou dos 60 e também te alertar sobre 3 que podem estar sabotando sua saúde sem você perceber. E no final, vou te ensinar uma receita prática, saborosa e terapêutica que combina os alimentos certos para viver com mais energia, clareza e qualidade de vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você se sente mais cansado ultimamente? A memória já não é mais a mesma, ou sente que seu intestino está mais lento? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, o que você coloca no prato pode ser o verdadeiro responsável. Então fica comigo até o final, porque entender quais verduras ajudam e quais atrapalham pode ser o primeiro passo para transformar sua saúde de forma natural e segura. Se existe uma verdura que jamais deveria faltar no prato de quem passou dos 60, é o brócolis. E eu não tô falando isso porque ele tá na moda ou porque aparece em todos os guias de alimentação saudável. Eu falo como médica, porque o brócolis é uma das poucas verduras que tem efeito direto e comprovado na saúde do intestino, do cérebro, do coração e da glicemia. Você tem dificuldade para controlar o açúcar no sangue? Já foi diagnosticado com pré-diabetes, hipertensão ou começa a perceber sinais de perda de memória? Então, o brócolis pode ser um aliado diário e poderoso para o seu corpo. Ele contém uma substância chamada sulforafano. Um nome complicado, mas com um efeito simples. O sulforafano atua como um anti-inflamatório natural que protege as células, equilibra os níveis de glicose e reduz a inflamação silenciosa, aquela que se acumula ao longo dos anos e que está por trás de doenças como o diabetes tipo 2, hipertensão, Alzheimer e até certos tipos de câncer. Eu já vi pacientes com glicemia desregulada estabilizarem seus exames depois de incluírem o brócolis no cardápio semanal de forma correta e frequente. Mas atenção, a forma como você prepara o brócolis faz toda a diferença. Se você costuma fervê-lo até ele ficar molinho, sem cor, praticamente desmanchando, você está matando o melhor que ele tem. O ideal é cozinhar o brócolis no vapor por apenas 3 ou 5 minutos. Dessa forma, ele mantém seu verde intenso, seu sabor suave e, o mais importante, sua capacidade terapêutica. Quer turbinar ainda mais esse efeito? Salteie rapidamente com alho e azeite de oliva. O alho tem alicina, outro composto que reforça o efeito do sulforafano. Quando eles se combinam, o resultado é um prato saboroso e cheio de saúde. Você também pode finalizar com um toque de limão, que ajuda na preservação dos antioxidantes, ou até misturar com sementes de gergelim ou nozes picadas. E tem mais! O talo do brócolis, aquele que muita gente joga fora, também é rico em sulforafano e cheio de fibras. Basta descascar um pouco a casca mais dura, fatiar em tirinhas finas e usar cru em saladas ou bater num suco verde. Não desperdice! Mas afinal, quantas vezes por semana é o ideal? Se você puder incluir de 3 a 5 vezes por semana, meia xícara de brócolis cozido já é o suficiente para colher benefícios reais.
Você pode usá-lo no almoço, na janta, como base de sopas, purês ou saladas mornas. O segredo não está na quantidade, está na frequência e na forma certa de preparo. Então, se você ainda vê o brócolis como um vegetal sem graça, comece a olhar com outros olhos. Ele pode ser o que faltava para o seu corpo começar a responder melhor, com mais energia, mais disposição. Agora, eu quero te apresentar uma verdura que quase ninguém leva a sério, mas que é um verdadeiro escudo contra o envelhecimento: a col-morada. Sim, aquele repolho roxo que às vezes aparece na salada só para dar cor ao prato. Mas não se engane com a aparência. A col-morada é uma das verduras mais poderosas para quem já passou dos 60 anos. E sabe por quê? Porque ela é riquíssima em antocianinas, um tipo de antioxidante natural extremamente potente. São essas antocianinas que dão à col-morada sua cor púrpura intensa, e são elas que ajudam a proteger suas células, reduzir a inflamação silenciosa e fortalecer o sistema cardiovascular. Inflamação silenciosa? Sim, aquela que vai se acumulando devagar, sem dor, sem sintomas claros, mas que aos poucos contribui para doenças como Alzheimer, hipertensão, dores articulares e até câncer. E é por isso que eu sempre digo, se você quer chegar aos 80 ou 90 anos com lucidez, mobilidade e disposição, comece a cuidar da inflamação hoje, e a col-morada pode te ajudar com isso. Mas os benefícios não param por aí. A col-morada também é excelente para o intestino, por ser rica em fibras solúveis, que alimentam as bactérias boas do intestino, a famosa microbiota. E você sabia que um intestino equilibrado influencia na sua imunidade, no seu metabolismo e até no seu humor? Pois é, quando você fortalece sua flora intestinal, seu corpo passa a absorver melhor os nutrientes, a eliminar toxinas com mais eficiência e até a produzir neurotransmissores que melhoram o humor e o foco. Por isso eu costumo dizer, não subestime o poder de uma salada de col-morada bem feita. Mas atenção, a forma de consumo é fundamental. Para aproveitar todo o potencial antioxidante da col-morada, o ideal é consumi-la crua. Você pode ralar fininho e misturar com cenoura, pepino ou maçã verde. Finalize com um fio de azeite e algumas gotas de vinagre de maçã ou limão. Isso realça o sabor e melhora a absorção dos nutrientes. Se você tem dificuldade com vegetais crus, pode apenas escaldar levemente por 1 minuto ou saltear rapidamente, mantendo a textura crocante. Mas evite cozinhá-la demais. O calor destrói grande parte dos antioxidantes. Quantas vezes por semana? 3 a 4 é o ideal, não precisa exagerar. Uma porção pequena, colorida e bem combinada já traz benefícios reais. Agora, um alerta importante. Se você tem hipotiroidismo ou doenças autoimunes como Hashimoto, evite consumir grandes quantidades de col-morada crua todos os dias. Nesse caso, o melhor é intercalar com outras verduras e optar pela versão cozida em parte das refeições. E para quem busca reduzir inchaço, digestão lenta ou sensação de peso após as refeições, a col-morada é uma aliada valiosa. Ela ajuda a limpar, desinflamar e regular o corpo de dentro para fora. Bonita por fora, poderosa por dentro. E o melhor, acessível, fácil de preparar e sem efeitos colaterais. É ou não é uma escolha inteligente para quem quer envelhecer com saúde? Se tem uma verdura que foi injustamente reduzida à guarnição nos pratos, é o espinafre. Mas o que muita gente não sabe é que depois dos 60 anos, ele deveria ser tratado como um verdadeiro suplemento natural. Isso mesmo. O espinafre é uma das folhas verdes mais completas que existem e atua em 3 frentes críticas do envelhecimento: a visão, a memória e os ossos. Já percebeu sua visão começando a falhar? Ou a memória ficando mais lenta? Já sentiu os ossos mais frágeis, a musculatura mais fraca? Então saiba que o espinafre pode te ajudar, e muito. Ele é riquíssimo em luteína e zeaxantina, 2 antioxidantes que se concentram justamente na região dos olhos e do cérebro. Eles protegem a retina contra o desgaste natural da idade e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular, que é uma das maiores causas de perda de visão em idosos.
Mas não para por aí. Esses compostos também atuam no cérebro. Ajudam a manter as neuronas protegidas do estresse oxidativo, o que significa mais foco, mais memória e menos risco de deterioração cognitiva. Ou seja, o espinafre cuida da sua visão e da sua lucidez ao mesmo tempo. E ainda tem mais. Ele também é fonte natural de ferro, ácido fólico e magnésio, 3 nutrientes que são fundamentais para quem está envelhecendo. O ferro previne a anemia, que é muito comum depois dos 60 e pode causar fadiga, tontura e perda de apetite. O ácido fólico ajuda na regeneração celular e é essencial para manter o corpo em funcionamento. E o magnésio atua no sistema muscular, nos nervos e, olha só que importante, melhora a qualidade do sono. Você dorme mal, acorda várias vezes à noite, se sente esgotado mesmo depois de uma noite inteira na cama? Pode ser falta de magnésio, e o espinafre pode ser seu aliado nesse processo. Mas atenção! Como tudo na vida, o espinafre também tem seu lado que exige cuidado. Ele contém oxalatos, substâncias que em grandes quantidades e em pessoas com predisposição podem favorecer a formação de cálculos renais. Por isso, se você tem histórico de pedra nos rins, o ideal é cozinhar o espinafre levemente antes de consumir. Mas calma, cozinhar não elimina todos os nutrientes. Na verdade, reduz os oxalatos e facilita a absorção de outros compostos, especialmente se for refogado com azeite de oliva ou óleo de gergelim. E aqui vai um truque antigo, mas certeiro. Adicione algumas gotas de limão. A vitamina C do limão ajuda o corpo a absorver melhor o ferro presente na folha. A ciência já comprovou que as avós faziam há décadas. E como consumir? Você pode comer 2 ou 3 vezes por semana refogado e, se desejar variar, 1 vez por semana cru em saladas, sempre combinando com outras folhas, como rúcula ou alface, para equilibrar os oxalatos. E, por favor, evite comer espinafre cru em grandes quantidades todos os dias. Nem tudo que é saudável em pequenas doses faz bem em excesso. A mensagem aqui é simples. Use o espinafre como remédio, não como enfeite no prato. Com frequência, na forma certa, ele pode ajudar a manter sua visão clara, sua mente afiada, seus músculos fortes e suas noites de sono muito mais restauradoras. Agora me responde com sinceridade. Você costuma colocar beterraba no seu prato com frequência? Se não, talvez esteja desperdiçando um dos alimentos mais potentes para proteger sua circulação, sua energia e até sua saúde mental. Sim, aquela raiz vermelhinha e adocicada que muita gente ignora tem um poder terapêutico enorme, principalmente para quem já passou dos 60. A beterraba é rica em ferro, magnésio, ácido fólico e antioxidantes que atuam diretamente nos sistemas mais sensíveis do corpo maduro, o coração, o cérebro e os vasos sanguíneos. Ela contém um pigmento natural chamado betalaína, que além de dar aquela cor intensa, combate a inflamação, melhora a circulação e protege as células nervosas. Ou seja, é um alimento que ajuda o sangue a fluir melhor, o cérebro a pensar com mais clareza e o corpo a se sentir mais disposto. E ainda tem mais. A beterraba é um dos alimentos naturais que ajudam a regular a pressão arterial. Isso porque ela estimula a produção de óxido nítrico, uma substância que relaxa os vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo, o que reduz a sobrecarga no coração e diminui os riscos de hipertensão. Você sente as pernas mais cansadas? Tá com a pressão instável? Tem dificuldade de concentração? Pois saiba que a beterraba pode ser uma aliada leve, acessível e sem os efeitos colaterais de muitos remédios. E aqui vai um detalhe importante. Ela também é rica em folato, essencial para a regeneração celular e fortalecimento dos ossos. É um dos nutrientes que ajuda o corpo a manter o funcionamento ideal, mesmo com o passar dos anos. Mas como consumir? A forma mais nutritiva de comer beterraba é crua e ralada, misturada em saladas com cenoura, maçã verde ou folhas verdes. Mas se você prefere uma textura mais suave, também pode cozinhar no vapor,
o que mantém boa parte dos nutrientes. E aqui vai um truque de consultório: adicione limão e azeite de oliva. Essa combinação melhora a absorção dos antioxidantes e dá um sabor equilibrado, fugindo daquele gosto adocicado que algumas pessoas não gostam. A recomendação é consumir beterraba 2 ou 3 vezes por semana. Não precisa ser todo dia, mas manter a frequência faz diferença nos seus exames, na sua energia e até no seu humor. Agora, uma observação importante. Algumas pessoas notam que a urina ou as fezes ficam levemente avermelhadas depois de comer beterraba. Isso é completamente normal. São só os pigmentos naturais sendo eliminados. Não é sangue nem sinal de doença. Por outro lado, se você tem problemas renais crônicos, vale conversar com seu médico antes de consumir grandes quantidades, já que a beterraba tem oxalatos, assim como o espinafre. Mas, para a maioria das pessoas, especialmente quem está buscando uma forma natural de manter a pressão estável, melhorar o foco e ter mais vitalidade, a beterraba é um verdadeiro presente da natureza. Até aqui falamos sobre 4 verduras que ajudam a proteger seu corpo, sua mente e sua energia. Mas agora, chegou a hora de te contar uma parte que quase ninguém fala e que pode explicar muitos sintomas que você sente no dia a dia. Nem toda verdura é inofensiva. Isso mesmo, existem alguns vegetais que em certos organismos, especialmente depois dos 60 anos, podem causar mais dano do que benefício. E o pior, são justamente os mais comuns nas cozinhas brasileiras. Se você sente inchaço, dores articulares, fadiga ou dificuldades digestivas sem causa aparente, o problema pode estar na sua alimentação. E mais especificamente, em uma dessas 3 verduras que vou te revelar agora. Vamos começar com a primeira. A primeira verdura tóxica é a berinjela. Você já ouviu falar que a berinjela é ótima para o colesterol, não é? Mas o que quase ninguém menciona é que ela contém alcaloides, substâncias naturais que podem causar inflamação em algumas pessoas. Principalmente em quem tem doenças articulares, fibromialgia, artrite reumatoide ou doenças autoimunes. Sabe aquela sensação de corpo pesado, articulações doloridas, fadiga persistente mesmo após dormir bem? Pode ser sensibilidade à berinjela. Eu já tratei pacientes que só conseguiram melhorar os sintomas depois que retiraram esse vegetal da dieta. Não é exagero. Às vezes, o que parece ser doença da idade é, na verdade, reação alimentar crônica. Se esse é o seu caso, faça um teste. Retire a berinjela por 3 semanas e observe como seu corpo reage. Se houver melhora, você já tem a resposta. Agora, se não quiser abrir mão, pelo menos evite comê-la crua ou frita e sempre deixe de molho em água com sal por 30 minutos antes de cozinhar. Isso ajuda a reduzir os alcaloides e o potencial inflamatório. A segunda verdura tóxica é o milho. O milho é querido por muitos. Está nas festas juninas, no café da manhã, no almoço, mas, infelizmente, ele é um dos alimentos com maior índice glicêmico entre os vegetais. Isso significa que, ao consumir milho, o seu corpo sofre um pico de açúcar no sangue, forçando o pâncreas a liberar grandes quantidades de insulina. E o resultado? Cansaço depois das refeições, ganho de peso, mais dificuldade em controlar a glicose e, com o tempo, resistência à insulina e diabetes tipo 2. Além disso, o milho moderno é muitas vezes geneticamente modificado e processado com aditivos químicos, especialmente nas versões industrializadas, pipoca de micro-ondas, cereais, biscoitos, farinhas e pães de milho. E se você tem hipotiroidismo, diabetes, gordura no fígado ou qualquer distúrbio metabólico, o milho pode estar acelerando seus sintomas silenciosamente. O ideal? Reduzir o consumo e substituir por vegetais com menor carga glicêmica, como brócolis, abobrinha, abóbora ou arroz integral. A terceira verdura tóxica é a batata. Essa dói, eu sei. Mas a verdade precisa ser dita. A batata comum, principalmente em forma de purê, frita ou assada até ficar mole, é praticamente açúcar em forma vegetal.
Ela também tem índice glicêmico altíssimo, o que gera uma montanha-russa de energia no corpo. Você se sente bem por alguns minutos e depois fadiga, irritação, fome repentina. Além disso, a batata estimula a inflamação silenciosa, que está por trás de várias doenças crônicas. E em pessoas com tireoidite de Hashimoto ou hipotireoidismo, o consumo frequente pode piorar a névoa mental, o cansaço e a retenção de líquidos. Agora, atenção! Isso não significa que você deve banir a batata para sempre, mas sim que precisa controlar a quantidade e a forma de preparo. Prefira a batata com casca, cozida no vapor ou ao forno, sem frituras, e sempre em porções pequenas, de 1 a 2 vezes por semana. Esses 3 vegetais, berinjela, milho e batata, podem ser problemáticos, sim. Tudo vai depender do seu corpo, do seu histórico de saúde e da frequência com que você os consome. Por isso, o conselho que dou como médica é simples. Observe seu corpo, escute os sinais e, se notar que algo não está bem, comece a fazer testes. Às vezes, o que parece ser idade é só alimento errado na rotina certa. Agora que você já sabe quais verduras te protegem e quais podem te sabotar, eu quero te presentear com uma receita especial que eu mesma costumo recomendar para meus pacientes. É uma receita prática, deliciosa e que combina 3 das verduras mais potentes que vimos hoje: brócolis, couve-morada e espinafre. Essa salada morna é ideal para o almoço ou jantar, especialmente para quem quer controlar melhor a glicose, reduzir a inflamação, melhorar a digestão e ter mais energia e clareza mental ao longo do dia. Anote os ingredientes: 1 xícara de brócolis cozido no vapor, 3 a 5 minutos, firme e verde. 1 xícara de couve-morada ralada, crua. 1 punhado de espinafre baby levemente salteado no azeite de oliva, 1 a 2 minutos. 1/4 de maçã verde ralada, para dar frescor. 1 colher de sopa de nozes picadas ou sementes de gergelim picadas. Suco de meio limão fresco. 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. 1 pitada de cúrcuma, opcional, mas poderosa. Modo de preparo: misture todos os ingredientes numa tigela grande. Sirva morna ou a temperatura ambiente. Você terá um prato com sulforafano do brócolis, que regula a glicemia e desinflama, antocianinas da couve-morada, que protegem coração e cérebro, luteína, magnésio e ferro do espinafre, que fortalecem olhos, memória e ossos. E o melhor, é leve, saciante e muito fácil de fazer. Quer potencializar ainda mais? Sirva com uma proteína leve, como o filé de frango grelhado ou peixe assado, e finalize a refeição com uma infusão digestiva de hortelã ou gengibre. Esse tipo de prato, consumido com regularidade, vale mais do que muitos suplementos, porque você está alimentando o seu corpo com o que ele realmente precisa, nutrientes vivos, funcionais e protetores. E para fechar, eu quero deixar uma mensagem importante. Aos 60, 70 ou 80 anos, ainda dá tempo de transformar a sua saúde. Você não precisa viver com dores, fadiga ou esquecimentos como se fosse algo inevitável. Muita coisa pode mudar e começa no seu prato. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E me conta nos comentários, qual dessas verduras você já consome? E qual vai começar a incluir na sua rotina a partir de hoje? Cuidar da alimentação é cuidar da vida. E a vida, depois dos 60, ainda tem muito valor.